Nós estamos na 7ª ministração dessa série. O tema dessa série é o poder do foco, foco no menos, muitas vezes também é mais. E hoje nós estaremos meditando sobre isso, e o tema específico da nossa ministração de hoje é menos repetição, mais superação. Hoje Deus tem uma palavra muito especial para a minha vida e para a sua. Para a gente que fica, passando a nossa vida aí em ciclos, dando volta numa montanha, em ciclos intermináveis de coisas que sempre nos alcançam de novo. Nós estamos nessa série, e essa série nós começamos a meditar lá no Evangelho de João, lá no capítulo 3, versículo 30, onde João vem e diz que é necessário que eu diminua para que ele cresça. Nós meditamos muito sobre isso. A necessidade de nós diminuirmos para que Deus realmente possa crescer na nossa vida, para que Jesus possa crescer na nossa vida. Passamos também lá por Mateus 6,33, onde nós meditamos sobre Jesus dizendo que é necessário buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar e as demais coisas serão acrescentadas. Falamos sobre o desejo do coração de Deus de acrescentar na nossa vida, acrescentar tudo que nós precisamos, acrescentar amor, alegria, paz, fé, determinação, coragem. A vontade de Deus de acrescentar as nossas famílias, as nossas vidas. E nós estamos trabalhando esse conceito de menos de nós, mais de Deus. Menos de nós, mais de Deus nas nossas vidas. Na semana passada nós falamos sobre menos ídolos e mais altares. Meditamos sobre como nós vamos edificando ídolos na nossa vida, a quantidade de ídolos que nós vamos edificando. E o altar, pouca coisa de altares. Pessoal que vê o fundo ali, não sei se está tendo fundo aí no salão, não. Falamos muito sobre essa questão de ídolos. E o quanto é necessário trabalharmos a nossa vida para que a nossa vida seja um altar a Deus. Para que as nossas vidas voltem a ser um altar na presença de Deus, para que Deus possa se alegrar da nossa vida. Meditamos muito sobre essa questão e hoje Deus quer falar comigo, com você, sobre menos repetição, mais efetividade na vida. Nós estamos repetindo muitas coisas. Estamos em ciclos intermináveis de erros e erros e erros e erros e vícios e problemas e somos pouco efetivos. Somos pouco efetivos em mudanças, em crescimento. Isso não tem a ver com prosperar. Você pode trabalhar, vai adquirir suas coisas, mas como pessoa, crescer, deixar coisas antigas para trás, melhorar, mudar, avançar. E é isso que Deus quer falar comigo, com você hoje. Muitas vezes nós passamos a maior parte dos nossos dias constantemente dando voltas ao redor de uma montanha. É o tempo inteiro dando voltas, dando voltas, dando voltas, e nós estamos meio que vivendo a vida em círculos. Vamos vivendo a nossa vida nesses ciclos, ou seja, nós estamos andando meio que fazendo a mesma coisa de tempos em tempos, sendo apanhados nas mesmas coisas de tempos em tempos, caindo nas mesmas coisas de tempos em tempos, cometendo os mesmos erros de tempos em tempos, tendo os mesmos sentimentos de tempos em tempos. E nós vamos passando esses ciclos onde nós repetimos as mesmas coisas nas quais nós temos andado. E Deus deseja nos dar uma vida onde nós possamos derrotar esses ciclos, onde nós possamos olhar para a nossa vida e dizer: as coisas velhas ficaram para trás. Onde nós possamos olhar para a nossa vida e dizer: olha, o meu antigo temperamento ficou para trás, os meus vícios foram vencidos, olha, a velha criatura, a velha natureza foi ficando, e realmente coisas novas estão se fazendo na minha vida. E a vontade de Deus é essa, é que nós vivamos a nossa vida derrotando esses ciclos que são nossos inimigos, esses ciclos que não nos deixam traçar uma trajetória ascendente para as nossas vidas, onde nós possamos continuar progredindo em direção a coisas novas, deixando as coisas velhas para trás, do jeito que Deus quer, irmão. Deus quer a sua vida com as coisas velhas para trás. Deus quer a sua vida com as velhas manias para trás, os velhos sistemas para trás, os velhos vícios para trás, a velha carne para trás. Essa é a vontade de Deus. A nossa primeira leitura de hoje é quando Paulo escreve sua carta aos Romanos, no capítulo 7, versículos 18 até o 25. Ele diz assim: sei que nada de bom habita em mim, isso é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim, encontro essa lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim, pois no íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente.
tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem eu que sou. Quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Paulo está dizendo assim, olha, eu quero fazer o que é certo. Eu quero fazer as coisas certas, eu quero melhorar como pessoa, eu quero crescer, eu não quero errar mais. Paulo está dizendo, olha, eu não quero errar, não quero fazer coisas erradas. Eu quero fazer o que é certo, eu quero me esforçar, eu quero ficar longe das coisas que são ruins, que são erradas, mas no final eu acabo fazendo. No final eu acabo cometendo, no final eu acabo escorregando, no final eu acabo me pegando de novo naquelas coisas que eu falei que eu não iria fazer. No final eu me pego naquelas situações que eu disse que eu não faria mais, que eu evitaria essas questões da minha vida. E aí Paulo ele vai dizendo, olha, é assim que eu estou vivendo a minha vida. Inevitavelmente eu continuo, eu sei o que está errado. Eu estou tentando fazer o bem, eu estou tentando fazer o certo, eu estou tentando não errar mais, eu estou tentando servir a Deus, mas continuo caindo, eu continuo errando, eu continuo pecando, eu me pego em coisas que eu achei que eu não faria mais, eu escorrego em situações que eu achei que eu não cairia mais. E aí ele faz uma pergunta, quem poderia derrotar isso nesse mundo? Quem poderia derrotar essa situação? E ele diz, graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. E a resposta para esse processo, Paulo dá, e ele diz, olha, para colocar fim nesse ciclo, é Jesus Cristo. Colocar fim nesse ciclo da sua vida. Nós como seres humanos, nós passamos uma boa parte da nossa vida em ciclos, andando ao redor de uma montanha que parece que não termina, não tem fim. Nós paramos, sentimos de vez em quando que estamos livres, que estamos bem, olhamos para a nossa vida e a gente fala, não, agora eu estou bem, eu estou legal, está tudo certo. Aí passa um tempo, a gente cai, a gente erra na mesma situação, seja por um temperamento, seja por uma palavra, seja por um ato, seja por um vício, seja por uma tentação da carne, a gente se pega naquela situação e aí ali está a gente de volta, na mesma montanha, no mesmo ciclo, dando volta de novo, na mesma coisa. Você sabe do que eu estou dizendo. São aquelas discussões que são as velhas discussões, os velhos assuntos, as velhas coisas. E aí você olha e fala, meu Deus, não é possível que a gente não vai superar isso. Não é possível que a gente não vai conseguir passar por essa situação. E aí o tempo passa, irmão, e a gente vai começando a se conformar, achando que isso na verdade faz parte das nossas vidas, achando que somos assim, achamos que todo mundo tem defeito e esse é o nosso. O nosso defeito de alguns talvez seja a luxúria, seja a carne, de alguns talvez seja o vício, de alguns talvez seja o temperamento, de outros talvez seja o ciúme, de outros talvez seja a insegurança, de outros talvez seja o espírito crítico. E a gente começa a admitir aquilo como normal na nossa vida. Nós olhamos para a nossa vida e começamos a olhar esses ciclos que parecem que não têm fim. E nós vamos normalizando as coisas que não deveriam ser normalizadas. Aqui hoje nós temos pais, nós temos avós, nós temos pessoas já mais maduras, mais vividas na fé, e que na verdade ainda continuam andando em ciclos, ainda continuam vivendo a sua vida em ciclos. As suas vidas que estão nesse ciclo, e esse ciclo vai impactando outras gerações, filhos que sofrem, netos que sofrem, porque presenciam coisas, veem coisas, participam de coisas, e de repente a gente acha que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, e tem que saber separar, isso é a minha vida. Não, isso vai impactar nossos filhos, vai impactar nossas filhas, vai impactar nossos netos, e eles sofrem, porque nós estamos olhando e continuamos fazendo escolhas na nossa vida, e essas escolhas determinam que vamos continuar dando volta nessas montanhas, e nunca vamos conseguir viver de acordo com o plano e o propósito de Deus para a nossa vida, andando em ciclos negativos da nossa vida, sempre, irmão, nunca libertos, nunca totalmente nova criatura, convertidos sim, apaixonados por Jesus sim, mas nunca novas criaturas. Viemos à igreja, cantamos, louvamos, e de repente nos pegamos lutando com aquela velha natureza, a velha carne, aquela velha situação.
E quando nós começamos a normalizar esses ciclos negativos, nós vamos normalizando um ciclo insalubre de vida. Olha, irmão, sabe quantos lares estão vivendo agora um ambiente insalubre? Sabe quantos casamentos agora estão vivendo um relacionamento insalubre? Sabe quantas famílias estão vivendo agora uma atmosfera insalubre? Porque nos esforçamos para normalizar aquilo que é insalubre. Nos esforçamos para tentar ficar bem. Nos esforçamos para assimilar. Nos esforçamos para não brigar. E vamos tocando a vida assim, irmão. Achando que se não brigarmos já está bom. Achando que se conseguimos tocar a vida de boa, tá de bom tamanho. E aí palavras como felicidade, realização, palavras como presença realmente de Deus na nossa vida, nós vamos olhando para aquilo e a gente vai vivendo do jeito que dá. É o que tem para hoje. A gente vai vivendo assim, irmão. A gente vai tentando não discutir, tentando não brigar, tentando fazer de um jeito, de outro. E aí a gente começa a normalizar. Aquela raiva que a gente sente, o temperamento que a gente não controla, o vício que ainda bate na nossa porta, o impulso sexual que a gente sabe que deveria controlar, mas é muito mais forte que a gente. E a gente começa a normalizar. E a gente começa a dizer, esse é o meu problema. Esse é o meu problema. Cada pessoa tem uma luta na vida, essa é a minha. Cada pessoa tem um problema na vida e esse é o meu problema. Uns têm um problema assim, outros têm um problema assado e o meu problema é esse. E nós vamos normalizando esse ambiente insalubre, esse ciclo insalubre. E aí a gente começa a viver uma vida insalubre, irmão. Sabe o que é uma vida insalubre? É uma vida meia boca. É aquela vida que a gente vai tocando ela. A gente continua casado, continua assim. A gente tem filhos? Tem. O trabalho, tá? A gente está trabalhando. A gente vai tocando aquela vida meia boca. Eu tenho que agradecer a Deus? Tenho. Mas aquela coisa de gratidão, de alegria, de satisfação, de realização, isso passa longe. Porque a gente vai assimilando essa forma de pensar, dizendo, é assim a minha vida. E eu preciso aprender a lidar com ela assim. Eu tenho que aprender a lidar com a minha vida assim, com os meus filhos assim, com a minha esposa assim, com o meu marido assim. A Bíblia diz que Jesus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Jesus se manifestou para quebrar esses ciclos. Ele se manifesta exatamente para isso. Quebrar ciclos. Quebrar ciclos para que nós possamos viver em liberdade. E aqui nós vamos meditar sobre 3 pessoas. 3 pessoas que você já ouviu, você conhece, você já lidou muito na Bíblia. De manhã, quando a gente meditava nesse trecho, a gente ficou surpreso com algumas coisas que Deus começou a nos mostrar. Nós vamos falar um pouquinho sobre Abraão, Isaque e Jacó. Pai, o filho e o neto. Homens com quem Deus estabeleceu alianças. Homens com quem Deus fez pactos. Homens com quem Deus fez concertos. Mas homens que também estavam andando as suas vidas em ciclos. Ciclos que Deus veio e agiu para quebrar esses ciclos. Por exemplo, quando nós vamos lá no livro do Gênesis, capítulo 12, os versículos de 1 a 13. Houve fome naquela terra. E Abraão desceu ao Egito para ali viver algum tempo, pois a fome era rigorosa. Quando estava chegando ao Egito, disse a Sarai, sua mulher, bem sei que você é bonita. Quando os egípcios a virem, dirão, essa é a mulher dele. E me matarão, mas deixarão você viva. Diga que é minha irmã, para que me tratem bem por amor a você. E minha vida seja poupada por sua causa. Uma ideia na cabeça de Abraão, irmão. Abraão, até ali aquele período de fome, aí Abraão fala, vamos descer para o Egito. Mas antes de ir para o Egito, Abraão olha bem e fala, gente, essa minha esposa é um pitel, essa minha esposa é uma coisa de louco. Gente, mas todo mundo vai pensar, todo mundo vai saber disso. Todo mundo vai querer ela, todo mundo vai desejar. E vão me matar. E ele chama a esposa. Ele fala, Sarai, você é bonita demais, Sarai. Não tem jeito, o homem que é homem vai olhar para você, vai te desejar mesmo. Vamos fazer o seguinte, não fala que você é minha esposa não. Fala que você é minha irmã. Porque se você falar que é minha esposa, eles vão me matar para ficar com você. Mas se você falar que é minha irmã, eles vão me tratar bem por causa de você. Então, vamos fazer esse combinado. Você é minha irmã, tudo bem? E ela concorda com aquilo. Tá, tudo bem, vamos fazer assim. E aqui começa então o ciclo.
Aqui se inicia um ciclo, é o primeiro ciclo que eu quero conversar com você essa noite. A seca na terra fala de um tempo de incerteza. Seca fala de falta de direção, a gente não sabe para onde ir, a gente não sabe se está ouvindo certo de Deus, se não está ouvindo certo. Seca fala a respeito de uma necessidade que eu tenho, mas não sei se ela vai ser suprida, ou quando vai ser suprida, ou como vai ser suprida. Seca fala de um período em que eu não experimento Deus do jeito que eu queria poder estar experimentando, um período em que a palavra não é tão real assim na minha vida. Seca fala sobre isso. Talvez você esteja nessa fase da sua vida. Talvez hoje tudo que você mais quer é ter certeza da direção de Deus para você. Mas ainda não dá para ter essa certeza, não dá. Eu quero ter essa direção, mas eu ainda não tenho. Abraão está vivendo esse tempo. Um tempo em que ele está meio confuso, não sabe bem o que fazer, ele tem que tomar uma decisão e ele resolve descer para o Egito. O Egito no Antigo Testamento é um retrato de um estilo de vida do mundo ali com a sua cultura, sua sociedade, seus valores. Os israelitas desceram, depois mais para frente ficaram ali escravos, foram escravizados ali. Abraão, quando está pertinho já para chegar, ele chama sua esposa, ele faz um acordo com ela e esse ciclo se inicia. A incerteza, meu irmão, nos leva muitas vezes a olhar para o mundo. A incerteza nos faz olhar para o mundo, para as coisas do mundo, para as lutas, para as dificuldades. A incerteza muitas vezes nos faz começar a ter medo. A gente tem medo de uma série de coisas e por medo nós tomamos decisões erradas. Quando a gente toma decisão por medo e não por fé, a gente toma decisão errada, porque a gente vai tentar usar a razão, a gente vai tentar usar o cérebro, o pensamento, o raciocínio, e é isso que Abraão faz. Abraão está tão preso nessa incerteza, olhando para o mundo, olhando para a fome, olhando para a conjuntura, olhando para tudo aquilo, que ele fica com medo. E aí ele toma decisões movido antes de tudo pelo medo, e não pela fé. Ele toma decisão movida pelo medo, para se preservar, não pela fé em Deus. Nós olhamos, na hora do medo, olhamos para os homens, olhamos para as situações, olhamos para as circunstâncias, pensamos em Deus, mas não olhamos para Deus. E é assim que os ciclos se iniciam na nossa vida. Nós vimos a mentira de Abraão aí nesse capítulo 12. Mas quando você pula 8 capítulos, você vai lá para o capítulo 20. Gênesis capítulo 20, versículos 1 e 2. Abraão partiu dali para a região do Neguebe, foi viver entre Cádiz e Sur. Depois morou algum tempo em Gerar. Ele dizia que Sara, sua mulher, era sua irmã. Então Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscar Sara e tomou-a para si. Irmão, há 8 capítulos atrás tinha sido uma ideia ruim. Há 8 capítulos atrás tinha sido uma ideia péssima de Abraão. Abraão, vamos fazer o seguinte, Sara, você não é minha esposa não. Passa 8 capítulos, agora ele está morando num outro lugar, e de repente ele começa a falar para todo mundo, olha, ela não é minha esposa não, viu? Medo, ela não é minha esposa não, ela é minha irmã, ela é minha irmã. Até que o rei ouve sobre aquilo e fala, gente, essa mulher é bonita demais, é irmão desse cara, é irmã desse cara, traz ela para mim. Passou esse período, tinha sido ruim no capítulo 12, e agora ele volta a fazer isso no capítulo 20. Esse é um dos nossos ciclos, irmão. É um lugar onde a gente não entende por que a gente continua fazendo certas coisas, mas a gente faz. A gente não sabe por que a gente ainda toma certas decisões, mas a gente toma. Por exemplo, existem pessoas que têm muita dificuldade para lidar com a verdade. Querem confessar, querem dizer que erraram, querem admitir que erraram. Vem na ponta da língua, mas não conseguem. Eu converso com pessoas, eu falo, mas por que você não falou, pastor? Que, olha, veio na ponta da minha língua, eu não consigo, pastor, parece que tem um trauma, tem um bloqueio, eu não consigo. E quando a gente olha para isso, a gente olha para a nossa vida, e a gente vê certas coisas, certos padrões, que a gente vai mantendo e não sabe por quê. A gente não sabe por que mente, a gente não sabe por que esconde algumas coisas, a gente não sabe por que tem medo, a gente não sabe. Mas a gente vai repetindo e a gente vai fazendo, e uma vez e outra. Por exemplo, irmão, sabe quantas vezes a gente já falou que não ia ter ataquezinho de raiva? Sabe quantas vezes a gente já falou que ia policiar mais do que a gente fala? Sabe quantas vezes a gente já falou, olha, eu não posso, meu temperamento não pode ser assim, eu tenho que ser mais manso um pouquinho, eu não posso ser dessa maneira. Para simplesmente depois acontecer uma situação e a gente sentir raiva outra vez. Sabe aquelas situações que a gente olha para a nossa vida e a gente vai indo. E de repente a gente tem que ouvir alguém dizer assim, mas você não mudou nada, hein?
Você está do mesmo jeito, você faz a mesma coisa, você falou que nunca mais ia ser assim, você falou que nunca mais ia fazer desse jeito, e olha aí, olha você de novo, fazendo outra vez. Sabe, irmão, aquelas discussões que você se pega na discussão, falando, gente, olha, nós estamos brigando por causa disso de novo, nós estamos discutindo por causa disso de novo. Eu pensei que a gente já tinha resolvido, eu pensei que a gente já tinha superado, mas agora essa conversa de novo. E aí a outra pessoa fala assim, né, mas não ficou resolvido não. E aí você fala, meu Deus do céu, não é possível. Ciclos. E a gente olha, tudo aquilo volta outra vez, a discussão volta outra vez. E a gente começa a lidar com essa situação da nossa vida. São pessoas que não conseguem lidar com ataque de ciúme, são pessoas extremamente fisionômicas, que já falaram assim, eu vou tentar ficar com a carinha melhor, eu sei que a minha cara não é boa, eu vou tentar ficar com a carinha melhor, mas não consegue, irmão. Não consegue. Aí de repente você está num lugar, você sai e você fala assim, mas não tem jeito mesmo, hein? Tua cara não ajuda, hein? Não dá para você abrir a cara um pouquinho? Aí a pessoa fala, eu estou esforçando. E aí você olha ciclos que parece que eles vão se repetindo. Ciúmes, insegurança. Tem certas coisas que você fala, meu Deus, de onde veio essa insegurança? Por que você age assim? Por que você está fazendo assim? Outras pessoas com muita dificuldade com os impulsos sexuais. Uma luta muito grande nessa área. Eu sei o que Deus quer, mas está difícil segurar a onda, está difícil controlar essa situação da minha vida. E aí, sabe o que a gente faz, irmão? A gente vai normalizando essas coisas insalubres da vida. O outro tenta se adaptar, o outro tenta se acostumar, o outro tenta aprender a me tolerar, a me suportar. O outro tenta caminhar comigo na vida, fazendo de tudo para não brigar muito. Quantas pessoas estão aqui que estão vivendo assim, né, irmão? Se suportando, fazendo de tudo para se tolerar, tentando não brigar, mas está complicado, está difícil. Jesus quer romper essa situação, esse ciclo da nossa vida. Olha o que Paulo escreve na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, quando ele diz assim, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Onde estão as coisas antigas da sua vida, irmão? Seu antigo temperamento, seu antigo sistema? Onde está a sua antiga personalidade? Essas coisas já passaram. Ou você ainda é o tipo de pessoa que briga por causa de qualquer coisinha, você ainda fica encrespado por causa de qualquer coisinha, você perde a linha, o seu temperamento está ali, e é um temperamento que às vezes é forte, às vezes não é. Para onde estão essas coisas da sua vida, irmão? A Bíblia diz que somos novas criaturas em Cristo. A Bíblia diz que a nossa antiga vida, ela agora já não tem mais aquele significado, e a minha maneira de reagir, de responder agora às coisas da vida é diferente. Mas a gente descobre que a gente está reagindo do mesmo jeito, respondendo do mesmo jeito. Pastor, sabe o que me mata, pastor? É que não fala, fecha a cara, fica quieto, e aí não fala, não conversa. E aí, pastor, sabe, fica aquele climão dentro de casa. E não é uma vez, nem toda vez que a gente discute é assim. Fica aquela situação ruim, complicada, difícil. Irmão, coisas velhas que teriam que ter passado, para onde elas foram? As coisas velhas que a Bíblia diz, que nós somos novas criaturas, por que nós estamos agindo ou reagindo conforme as velhas criaturas que éramos? Ciclos que já deveriam ter sido quebrados, mas não foram. Somos convertidos, somos apaixonados por Jesus, mas antigas criaturas, fazendo as coisas antigas, fazendo as coisas velhas. Abraão e Sara mentiram 8 capítulos depois, fizeram a mesma coisa de novo, como se isso fosse normal. Alguém que estava andando na promessa de Deus, alguém que estava andando ouvindo um chamado de Deus, agora pela segunda vez faz a mesma coisa. Ele faz a mesma coisa, ele e a sua esposa fazem a mesma coisa. Ciclo, um ciclo ali na vida deles. E deixa eu dizer para você, o diabo sempre vai tentar levar você para o ciclo da sua vida. O ciclo que você ainda não venceu, o ciclo que você ainda não rompeu. O diabo sempre tentará levar você para esse ciclo da sua vida, dizendo para você que é assim que vai ser, sempre vai ser assim. E você vai procurar fazer o seu melhor possível. E a gente começa a pensar assim, eu sou inseguro mesmo, eu sou ciumento mesmo, eu sou sistemático mesmo, é o meu jeito,
Eu sou nervoso mesmo, é o meu jeito. Eu sou depressivo mesmo, é o meu jeito. Outros dirão assim, pastor, tá louco, eu sou jovem, né, pastor? Então o senhor sabe, né, é difícil segurar a onda, né, é complicado, eu tenho esse vício mesmo. Mas Deus está dizendo para você que não é nada disso. Deus está dizendo para você que você não é essas coisas. Ele está dizendo para você que Ele te fez nova criatura. Ele está dizendo para você que Ele veio, se manifestou para romper esse ciclo da sua vida, esse ciclo de coisas antigas. Ser uma nova criação não significa não cometer erros. Ser uma nova criação significa que nós não estaremos mais presos, escravizados àquele ciclo da nossa vida por tanto tempo. Tem uma passagem da palavra de Deus que eu gosto demais, irmão. É uma passagem que está lá no livro de Provérbios, capítulo 24, versículo 16, que diz assim: pois ainda que o justo caia 7 vezes, tornará a erguer-se, mas os ímpios são arrastados pela calamidade. A Bíblia está dizendo assim, olha, você é nova criatura, e mesmo agindo como nova criatura, você vai errar, você vai cair, e cada vez que você cair, você vai se levantar de novo. A Bíblia está dizendo assim, você não é mais escravo de um ciclo. Você vai cair, vai se levantar, vai cair. O número 7 na Bíblia é o número da completude, da perfeição. Significa o quê? Que quantas vezes você cair, é quantas vezes você vai levantar. Mas tem gente que não entendeu isso ainda. E aí fica preso nesse ciclo. E aí quando cai, fala assim, nossa, eu não consigo mudar mesmo. Nossa, eu não consigo me transformar mesmo, não tem jeito. Tem gente que me procura, falando, pastor, o que eu preciso fazer? Eu espero que essa palavra de hoje fale muito com você, irmão. Avançando um pouquinho mais em Gênesis capítulo 26, versículos 6 e 7. Agora tem um sujeito que é o filho de Abraão. E olha o que vai acontecer com o filho de Abraão, Isaac. Gênesis 26, 6 e 7. Assim Isaac ficou em Gerar. Quando os homens do lugar lhe perguntaram sobre a sua mulher, ele disse, opa, peraí, eu estou repetindo a leitura? Não, irmão, eu não estou repetindo a leitura. Isaac vai fazer a mesma coisa que o seu pai fez. Assim Isaac ficou em Gerar. Quando os homens do lugar lhe perguntaram sobre a sua mulher, ele disse, ela é minha irmã. Teve medo de dizer que era sua mulher, pois pensou, os homens desse lugar podem me matar por causa de Rebeca, por ser ela tão bonita. Seu pai havia feito isso. Abraão havia feito isso. Abraão por 2 vezes mentiu. Abraão por 2 vezes envolveu Sarai numa mentira, num plano, por 2 vezes. E deixa eu te explicar. Isso aconteceu antes de Isaac nascer. Isaac não viu o pai dele fazer isso. Isaac nem ainda, né? Ele não viu o pai dele, porque de repente alguém fala, mas ele viu o pai dele mentindo, então ele não viu. E de repente Isaac cai na mesma situação, ao ciclo se repetindo. É a vez de Isaac, irmão. Isaac fazia a mesma coisa. Quando ele olhou para aqueles homens e falou, olha, esses caras vão gostar, eles vão dar em cima da minha esposa, eles vão me matar. E aí começaram a perguntar de Rebeca. Ele fala, não, ela é minha irmã. Abraão tinha traçado um plano ali com Sarai, ele fez isso. Isso aqui mostra, sabe o que, irmão? Um ciclo geracional. E eu gostaria que você pensasse sobre isso. É um ciclo geracional. É um ciclo que atravessa gerações. E eu aqui não estou falando de maldição hereditária, por favor. Nem de maldição familiar, estou falando de ciclos geracionais. Eu estou falando de coisas que acontecem e você precisa começar a parar para pensar agora, porque você tem filhos, você tem filhas. E essa palavra de hoje é para você olhar muito para a tua vida, porque existem ciclos que são ciclos geracionais. Isaac não tinha visto e de repente ele vai fazer a mesma coisa que o seu pai havia feito, sem que ele soubesse. Coisas que nós fazemos, maneira de respondermos, que a gente não sabe de onde veio, é anterior a gente, e isso é um processo que a gente não sabe por que está sendo assim. Algumas coisas que de repente a gente fala assim, olha, eu não vou ser assim no meu casamento, eu nunca vou tratar meu filho assim. Não, na minha casa as minhas filhas não vão ver o que eu vi acontecer com a minha mãe, minhas filhas não vão ver acontecer comigo o que eu vi acontecer com meu pai. Olha lá, separação, traição, o casamento do meu pai nunca foi bom com a minha mãe, não, o meu não vai ser assim. Dá uma olhada hoje. Ciclo geracional. E aquilo que você achou que era normal, é só uma separação. Olha para trás. Dá uma olhadinha para trás. Olha um ciclo geracional que começou lá e você aqui racionalizou. E você está falando, não, mas e aí, irmão? Você disse que com você nunca aconteceria.
Você disse que as suas filhas nunca passariam por isso. Você disse que as suas filhas nunca iriam enfrentar o que você enfrentou. Você disse que as suas filhas nunca passariam pelo mesmo constrangimento, pela mesma situação, porque é muito triste. Ciclo geracional. E hoje você olha para a sua vida e fala, gente, eu tomei uma decisão. É uma decisão que veio e ela aconteceu. E é um ciclo que veio, que aconteceu na minha vida. Sabe, irmão? A gente se esforça tanto para não fazer algumas coisas, que de repente a gente acaba fazendo sem perceber. E a gente não consegue quebrar esse ciclo com a nossa própria força. Só Cristo pode nos ajudar a quebrar esse ciclo geracional da nossa vida. Às vezes a gente fala assim, eu nunca vou agir como minha mãe, eu nunca vou agir como meu pai. Você nunca queria agir como eles. Mas aí vem certas situações, acontecem certas coisas, que você fala, gente, eu estou fazendo igual minha mãe, ou então estou fazendo igual meu pai. Olha lá, nossa, minha mãe não tinha paciência com meu pai, gente, eu também não estou tendo paciência. Sabe aqueles períodos que você chega e fala assim, olha, pastor, eu estou sem paciência nenhuma. Ciclo geracional, irmão. Ciclo geracional. Isaac está tendo os mesmos processos de pensamentos do seu pai, pensando da mesma forma, a mesma linha de raciocínio. Algumas mentiras do diabo foram colocadas na sua vida, e isso pode ser geracional, sim. E Jesus veio exatamente para quebrar esse ciclo geracional, que a gente não quer. Porque seus pais passaram por algumas situações, não quer dizer que você tenha que passar. Porque seus pais percorreram certos caminhos, não quer dizer que você tenha que percorrer. Vou dar um exemplo bobo para você, irmão. Meu pai tinha problema de coração, morreu de coração. Minha mãe tinha problema de coração, morreu de coração. Eu sinto algum problema de coração, raciocínio, vou morrer de coração, problema de coração. Ciclo geracional. E a gente começa a tentar assimilar essas coisas na nossa vida. Abraão era casado com Sara, Isaac casado com Rebeca. E agora vem um neto chamado Jacó. Jacó era casado com uma mulher chamada Raquel, que tinha uma irmã chamada Lia. Eles eram casados. E aí quando a gente começa a ler a palavra de Deus, lá em Gênesis capítulo 30, os versículos de 1 a 5. Gênesis capítulo 30, os versículos de 1 a 5. A palavra de Deus diz assim: quando Raquel viu que não dava filhos a Jacó, teve inveja de sua irmã. Por isso disse a Jacó: dê-me filhos ou morrerei. Jacó ficou irritado e disse: por acaso estou no lugar de Deus, que a impediu de ter filhos? Então ela respondeu: aqui está Bila, minha serva. Deite-se com ela para que tenha filhos em meu lugar, e por meio dela eu também possa formar uma família. Por isso ela deu a Jacó sua serva Bila por mulher. Ele deitou-se com ela, Bila engravidou e deu-lhe um filho. Irmão, 3 gerações. 3 ou 2 gerações antes, acontece a mesma coisa com Abraão. Sara chega para Abraão e fala: Abraão, fica com Agar, deita com ela, transa com ela. A gente não pode ter filho. Olha, eu não vou poder ter filho. Eu sei que Deus fez uma promessa. Agar, vem cá, fica aí, deita aí com ele aí. E você vai ter um filho. Esse teu filho vai ser meu filho. 3 gerações antes, a mesma coisa acontece. E você vai chamar de coincidência, irmão? A mesma coisa acontece, a mesma situação acontece. Ciclos passados, ciclos que vão se repetindo, e a gente não consegue muitas vezes entender por que isso acontece. Ciclos que vão se repetindo e a gente não sabe por quê. Ciclos. Agora o neto de Abraão toma a mesma decisão. Acontece a mesma coisa que aconteceu com seu avô. A mesma coisa, a mesma situação. E às vezes a gente ainda pensa que as coisas são coincidência, irmão. Gênesis capítulo 30, versículos 7 e 8. Bila, serva de Raquel, engravidou novamente e deu a Jacó o segundo filho. Então disse Raquel: tive grande luta com minha irmã e venci, pelo que o chamou Naftali. Nós temos diferentes ciclos na vida, irmão. Nós temos ciclos parentais, geracionais, ciclos passados. E também nós temos um ciclo chamado ciclo da dor.
Nós enfrentamos esse ciclo na nossa vida. E esse ciclo da dor é o ciclo que Raquel está enfrentando. Raquel não pode ter filho, a sua irmã pode. Ela fica chateada, magoada, decepcionada demais com aquilo, frustrada, se sente afrontada. Ela não pode ter filho. E ela responde 2 vezes da mesma maneira que ela não deveria ter feito. Da mesma maneira, e depois ela ainda acha que foi uma boa decisão. Ela acha, olha, eu venci. Tive filhos. Venci. Ganhei. Esse ciclo, e eu gostaria muito que você prestasse atenção nisso. Esse ciclo normaliza coisas tóxicas na nossa vida, irmão. Sabe, a gente, depois que sai de algumas situações da vida, a gente olha para trás e a gente fala assim, meu Deus, como é que eu pude viver isso? Como é que eu pude viver esse relacionamento? Eu não era feliz, ou então, gente, que é isso? Hoje que eu saí disso, eu olho para trás e eu não existia. Era uma coisa que eu vivia, não sei, talvez de fachada, uma coisa estranha. Aí depois que sai, que você percebe a toxicidade daquilo que você viveu, o quanto aquilo mexeu com você, o quanto aquilo foi complicado para você. Aquele relacionamento existiu, sabe por quê, irmão? Porque havia dor em algum momento da tua vida. Em algum momento da tua vida havia dor. E aí você acha que o estar com alguém ia aliviar aquele período da dor. E aí foi o que você fez. Você aceitou o que era tóxico. Você aceitou o que não realmente te satisfazia, te fazia completamente feliz, mas era o que tinha. Era o que ia aliviar aquela tua dor, mesmo que fosse por um período. E aí é onde a gente vê certas pessoas em certos relacionamentos que você fala, gente, não tem nada a ver. Um sofre demais, pisa demais no outro, e aí um não consegue se libertar daquilo. Você fala, gente, que é isso? É uma coisa tóxica, é uma coisa porque tem dor ali. E aí sabe o que acontece? Quando a gente começa a tomar decisões simplesmente baseado no ciclo da dor, baseado em tentar acertar essa questão, a gente acaba criando mais dor ainda, mais insegurança ainda, vamos passar mais vergonha ainda na nossa vida. Vamos produzir mais dor para quem não merece. Por exemplo, no teu trabalho, você começa a enfrentar períodos difíceis, vem período de dor. E aí você fala, não, eu tenho que tomar uma decisão, eu tenho que sair daqui. E aí você sai para evitar a dor, para ter um período de alívio. E de repente você descobre que saiu do seu trabalho, não deveria ter saído. Alguns vão mudando de relacionamentos, outros vão mudando de igreja. Por quê? Porque vem o período da dor e ninguém gosta, ninguém quer sentir dor. A gente faz tudo para evitar a dor. E a gente toma decisões, e ao tomar essas decisões para evitar a dor, a gente produz mais dor ainda, irmão. A gente fomenta esse ciclo da dor. De repente a gente se pega em situações que a gente fala, meu Deus. E aí, a gente toma a mesma decisão a segunda vez, a terceira vez. Por isso que tem gente que não para em emprego de jeito nenhum. Não para. Ele está no emprego, vem o problema, vem a luta, vem a dor, vem a dificuldade, preciso sair. Sai, entrega currículo, arruma o trabalho. E aí você olha e fala, gente, essa pessoa não para em lugar nenhum. Ele não sossega em lugar nenhum. Por quê? Porque ele está nesse ciclo da dor. Vai pular de trabalho em trabalho, vai pular de relacionamento em relacionamento, vai pular de igreja em igreja, por causa disso. E nesse processo a gente vai provocando mais dor. Nesse processo a gente vai acabando fazendo sofrer pessoas que não precisariam sofrer. Gênesis capítulo 30, versículo 9, a Bíblia diz assim: quando Lia viu que tinha parado de ter filhos, tomou sua serva Zilpa e deu a Jacó por mulher. Agora é a vez da irmã. A irmã de Raquel parou de ter filhos. E aí o que ela faz? Ô Jacó, seguinte, eu tenho uma outra mulherzinha, eu quero que você fique com ela. Ela vai fazer a mesma coisa que a sua irmã fez. E aqui, partindo para o final dessa palavra, eu quero conversar com você sobre o último ciclo, que é o ciclo da paridade, ou o ciclo dos pares. Que é quando eu começo a pensar que o que funcionou para alguém vai funcionar para mim também. Sabe, irmão? Eu começo a pensar que o que deu certo na vida de alguém vai dar certo na minha, se eu fizer do mesmo jeito. E aí a gente olha e fala assim, ó, fulano separou, olha lá como é que tá feliz, olha, tá bem, nossa, tá saudável, olha, tá se cuidando agora, tá fazendo dieta, tá isso, aí lá vai você.
E aí você esquece que o que Deus tem para a vida de um não tem para a vida do outro. A história que Deus tem para um não tem para o outro. E a gente entra nesse ciclo achando que se fizermos a mesma coisa que outros fizeram, que vai dar certo na nossa vida também, e tudo vai dar certo para nós também. E não é assim, irmão. E não vai ser assim. Olha lá, o fulano estava aqui trabalhando, estava insatisfeito, aí pediu para sair, olha como é que ele está bem agora, aí lá vai você. Pede para sair, quebra a cara. No outro dia te manda embora do serviço novo para onde você foi. Aí você vai, meu Deus do céu, não é possível. Mas é porque você acreditou nesse ciclo, de que o que dá certo para um vai dar certo para você, é só fazer do mesmo jeito. Tá aí as dietas, né, que não deixa mentir, né, irmão? A dieta para fulana deu certo. Nossa, que maravilha que foi a dieta para ciclana. É só eu fazer daquele jeitinho também, você vai descobrir que para você não dá certo. Seu metabolismo é diferente, tudo em você é diferente, há uma história diferente de Deus para sua vida. Algumas coisas você tem que entender, irmão. Algumas coisas você jamais vai poder copiar de outra pessoa, nem querer viver o que a outra pessoa está vivendo agora, porque Deus tem uma história muito especial para você. Para você. Eu lido com pessoas que falam assim, pastor, por que eu não posso separar? Olha lá, fulano separou, está feliz, por que eu não posso? Aí eu tenho que dizer, porque Deus tem uma história para você. Deus tem uma vitória para você. Deus tem uma luta para você. Deus tem uma perseverança para você, que não tem para outros. Muitos agora estão com muito mais dor, estão com muito mais miséria, porque fizeram algo, simplesmente porque viram alguém fazer e acharam que ao fazerem também seriam felizes. E não, irmão, não serão. Eu vou bater muito nessa tecla, irmão. Sabe por quê? Você não tem noção como Deus me incomoda muitas vezes com seus filhos. Eu estou lidando aqui no Ictus, nós estamos aí com esses 21 alunos do Ictus. E a gente tem que lidar quando a gente começa a ver comportamento replicante. Quando a gente vê certas coisas dos pais indo se repetindo nos filhos. E às vezes os pais nem percebem. Eles não veem. E aí muitas vezes eu tenho que orar e eu não posso falar para você. Eu não posso chegar para você e falar, olha, está acontecendo isso com o seu filho, com a sua filha. Está se replicando um ciclo. Presta atenção, eu não posso falar para você, porque você não está vendo, você não vai aceitar, você vai achar que não, aquilo é bobagem, é coisa de criança, mas não é, irmão. Mas não é. E a gente sofre muito. Sabe por quê? Porque esses ciclos, eles vêm e se estabelecem. E aí você olha bem, você fala, gente, eu quero minha família feliz, eu quero meus filhos abençoados, com casamentos abençoados. Eu quero meus netos amanhã crescendo. Não quero que meus netos cresçam com pai e mãe para um lado e para outro, não. Eu quero que meus netos cresçam muitas vezes com uma realidade diferente da minha. Mas aí você descobre que você não está ensinando a sua filha a perseverar. Você não está ensinando o seu filho a honrar. Você está vendo o temperamento da sua filha. E você não ora em cima disso. É um ciclo que vai se repetir na vida da sua filha. É um ciclo que vai se repetir na vida do seu filho. Porque você não ora. Jesus veio e se manifestou exatamente para quebrar esses ciclos. Para que essas histórias não se repitam na vida dos nossos filhos ou na vida dos nossos netos. Só que a gente não está nem aí, porque a gente está muito ocupado em tentar vencer. E a gente se esquece desses ciclos que eles vão seguindo. A Bíblia diz que Jesus veio para que você tenha vida e a tenha com abundância. Não é só para a gente ter uma vida feliz, não, irmão. Nós servimos a Deus para que Ele possa nos ajudar a quebrar esses ciclos da nossa vida. Eu vou ser mais claro, irmão. Você está vendo que você tem um problema com droga. Você está vendo que o teu ponto fraco é esse. Está vendo? Aí você olha para o teu filho, você é todo animadinho com o teu filho, que meu filho e tal, saído, e isso e aquilo. Presta atenção, irmão. Presta atenção. Começa a olhar, presta atenção nisso, ora todos os dias, todas as noites. É um ciclo que está ali. E ele vai se manifestando e você não percebe. Isso tudo por quê? Porque
porque nós ainda não conseguimos deixar as antigas coisas lá para trás. Cada ciclo, cada uma dessas situações que foi colocada nas nossas vidas, e mais os ciclos que a gente mesmo vai colocando, irmão. Escuta o que eu estou te dizendo, irmão. O teu sofrimento, você carrega e lida com ele. Mas quando é sofrimento de filho e de filha, talvez você ainda não saiba o que é essa dor no seu coração. Presta atenção, irmão. Hoje é você é adulto. Mas amanhã é seu filho ou sua filha. E aí você vai olhar, você fala, gente, mas por que eu não prestei mais atenção? Gente, mas eu deixei rolar, eu achava legal, eu achava que estava tudo bem. A Bíblia diz que onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. A Bíblia diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu não sei que ciclo está se repetindo, em qual ciclo você está na sua vida. Mas é hora de se levantar, orar e romper esse ciclo na tua vida e na vida das pessoas que você ama. Eu não estou profetizando isso, mas eu estou te dizendo, se levanta enquanto há tempo. Rompe esse ciclo. Rompe esse ciclo. A mesma coisa que você disse que jamais você faria suas filhas ou seus filhos passarem. Hoje eles estão passando. Seus filhos e suas filhas vão falar a mesma coisa. Vamos colocar de pé, nós vamos orar. Nós vamos falar com Deus.